What's up, y'all? How you doing? It's your boy Doug from EBF Academy by English Black Friday. Today, we're going to talk about comparatives. You know, there are different ways for comparing. You can compare as inferiority, as equality, and superiority. We usually hear people talking about superiority. Today, we're going to see the 3 different ways. Are you ready for it? Maybe I have a bonus for you. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para falar de comparativos é que nós precisamos ter adjetivos para a gente comparar pessoas, lugares, coisas e qualquer outras 2 ou 3 ou 4 coisas. Vamos falar então sobre os adjetivos. Esses adjetivos eles são divididos em 2 lados. Faz ideia? Short. Ou seja, os adjetivos que são curtos. E desse lado aqui vai ser os long adjectives. So we have the long adjectives. Ah, teacher, mas esqueci o que é adjetivo. Adjetivo é aquela palavra que dá qualidade para outra. Por exemplo, essa camisa aqui, ela é rosa. Rosa é o adjetivo para essa camisa. Aí eu falo assim, ah, mas a outra camisa é mais bonita do que essa. Olha, bonita é um adjetivo. E será que o adjetivo bonito é longo ou short? In English, we say beautiful. Beautiful é um adjetivo longo. What other examples of long adjectives do we know? Beautiful, interesting, expensive, boring, fun. Fun? Let's go for the short adjectives. Short adjectives we have, for example, nice, big, small, cool, cheap. Okay, good. So we have adjectives in here. Mas lembra que eu falei que ia ter bônus? E o bônus é, existem alguns adjetivos que são irregulares. Quais são os mais famosos? A gente vai falar sobre eles agora. Okay, so here we have the irregular adjectives, and I told you there are 3, so let's check them out. E o primeiro é um famosíssimo que é o good. A pronúncia, good, good, good. Don't say good, it's good, good. We're gonna go for the second one, and the second one is the opposite. Bad. A pronúncia, bad. Abriu, bad, bad. Não é bed, bed é cama, esse é o bad, bad. Open é bad. All right, and we're gonna go for the next one, which is far, far. Look at the pronunciation, far, ah. Open your mouth, far, far. All right, cool. So here we have irregular adjectives, good, bad, and far. Mas aí que entra a nossa pergunta. Como que a gente vai saber se um é regular ou irregular? Como que a gente sabe disso? A gente só sabe disso quando a gente coloca eles na forma comparativa. Do mesmo jeito que a gente vai saber que um verbo é regular ou irregular somente quando a gente coloca ele no passado, para os adjetivos, para a gente saber se ele é regular ou irregular, a gente precisa fazer a forma comparativa dele. Então vamos entender. Então a gente tem os short adjectives, que são os curtos, long adjectives, que são os longos. A gente precisa colocá-los na forma de comparativo. Então assim, esse aqui é short adjective, que é o curto, porque a forma comparativa tem essa estrutura. Esse aqui é um adjetivo longo, porque a forma de comparativo dele é assim. E esse aqui, ele é irregular, porque ele segue partes dessas coisas, mas não tudo. Legal. Vamos ver isso funcionando na prática. Vou começar com os adjetivos regulares. Bom, então vamos embora. Agora a gente tem aqui a nossa lista. Lembra dos adjetivos? Acrescentei o crazy aqui, que é mais uma palavra para a gente colocar. E a gente vai falar sobre os comparativos. Então a gente tem os short adjectives e os long adjectives, como a gente já tinha feito lá no início. Mas olha só que legal. O que a gente faz com os short adjectives é diferente do que a gente faz com long adjectives. E para isso a gente vai falar sobre
superiority, superiority, or superiority, superiority, superioridade, para falar que um é mais que o outro, simples assim, beleza? Então aqui, ó, a gente tem a lista de short adjectives e o porquê que eu tenho esses 3 quadradinhos ali, pra gente completar. Olha só que legal. Para você falar que uma coisa é mais legal ou mais chique do que a outra, a gente fala nice, mas a gente vai criar o comparativo. E esse comparativo é só acrescentar o R. Acabou. Nicer. Ah, mas eu ouvi falar que é ER. Geralmente é ER. Mas esse adjetivo termina com E. Então a gente não precisa repetir esse E. A gente fala só nice, nicer. Agora a gente tem o big. E aí o big traz uma outra regra pra gente. Beleza, o big, eu vou acrescentar aqui, ó, ER. Para falar que a coisa é maior, eu falo bigger. Só que tem uma coisa, olha só. Esse adjetivo, ele é terminado, olha, de trás para frente, ele termina em consoante, vogal, consoante. Logo, eu tenho que dobrar a última consoante. Aí fica bigger, bigger, bigger. Beleza? Tranquilo. Ó, nesse próximo aqui, ó, small, small, small. É consoante, vogal, consoante? É. Ah, mas ele já tá dobrado. Tranquilo, não precisa dobrar de novo. Eu vou só acrescentar o ER. Aqui, ó. Já seguiu junto com esse aqui, ó. Smaller. Então, para falar que uma coisa é pequena, é small. Para falar que é menor, smaller. Beleza. Aqui a gente tem o cool. Cool. É consoante, vogal, consoante? Não. Então, eu preciso dobrar? Não. Então, vamos direto. Cooler. Acabou. Ligou. E aqui a gente tem o cheap. Consoante, vogal, consoante? Não. Para. Só ir direto. Aqui, ó. Cheaper. Então, por isso que a gente fala assim, é só colocar ER. Sim. Ele é o mais comum. Olha só, a gente tem 3 exemplos aqui. Na verdade, a gente tem 4, né? Porque o big também junta com ele. Ó. 4 exemplos que a gente tem para adjetivos terminados em E. Curto, só acrescenta o R. Vem direto, ó. Tum, acabou. E agora entra esse doidinho aqui, ó. Esse doidinho aqui, ó, é o que acontecia lá no verbo regular. Lembra daqueles verbos que terminam em Y, só que eles são precedidos de consoante? Tipo try, cry, study. O que acontece com esses verbos quando a gente coloca eles no passado ou na terceira pessoa do singular? Exatamente. O Y some, ele vira I e a gente acrescenta o ED, se for passado, ES, se for presente, e no adjetivo, como é que funciona? Olha só, sacou como que as regras funcionam? Muito similares em inglês. Esse crazy some o Y, sumiu, e ele vira I. E aí, o que você vai acrescentar? O ER aqui, ó. Eu vou colocar esse I aqui, ó. I-E-R. Mas na verdade a gente sabe que esse I é o Y que foi transformado. Vou tirar ele daqui para não confundir, senão você vai achar que são 2 Is aí. É aqui, ó. Crazier. Então, se o cara é louco, é crazy. Agora, se ele for mais louco ainda, he is crazier. Beleza? Fechou. Então, ó, vamos embora para esse lado aqui, ó. Long adjectives, facinho, facinho. Se você aprendeu essa aqui, que é o difícil, que é cheio de detalhe, essa aqui, ó, é tranquilo. Por que eu coloquei um asterisco aqui no fun? Porque o fun, por mais que ele seja um adjetivo curto, ele funciona com a regra de adjetivo longo. Só por isso. Tranquilo. E olha só que fácil que é. Quando o adjetivo é longo, para você comparar, é só colocar a palavra more. Acabou. Olha só, se for beautiful é bonita. Ou bonito para alguma coisa. Então eu falo assim, essa cor aqui é bonita. Mas essa é mais bonita, eu falo, this is beautiful, but this one is more beautiful. Simples assim. More interesting, more expensive, more boring. Oh, this movie is more boring than I thought. Tipo, esse filme é mais entediante do que eu imaginava, do que eu pensava. E aí a gente tem o fun. O fun é o diferente, porque ele parece ser um short adjective, mas ele se comporta como um long adjective. Então a gente fala que uma coisa divertida é fun. Mas você fala assim, isso é muito mais divertido, this is much more fun. More fun. E aí ele faz você pensar no outro adjetivo que é o funny, que é engraçado. Funny,
Esse que é engraçado, ele vem para esse lado aqui, ó. E ele funciona igualzinho crazy. Olha só. Aqui a gente tem o funny, terminou com Y. O que acontece? O Y já sumiu, virou I e a gente coloca ER. Então, você falar que a pessoa é engraçada, fala assim, this person is funny. Essa pessoa é mais engraçada do que a outra. This person is funnier than the other. Simples assim. Bora? E aí eu deixei um espação aqui grandão. E esse espaço aqui é a palavra mágica para comparativos de superioridade. Quando você compara, você pega uma coisa e compara com outra. Uma pessoa e compara com outra. Uma cor e compara com outra. Uma distância e compara com outra. Uma cidade e compara com outra. E aí você vai comparando, sempre uma com a outra. Então a gente fala que isso é mais que a outra, melhor que a outra. E essa palavrinha aqui é o que. Esse que de comparativo é o nosso T-H-A-N. Pronúncia than. 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 Olha só essa boca aqui, ó, de a. Than. Não é then, é than. Then é aquele então. Então a gente fala assim, eu tava lá sentado e então, ou em seguida, eu comi uma pizza. Say, I was sitting in there and then I ate a slice of pizza. Simple as that. Então nesse caso aqui é then. Vamos criar alguns exemplos aqui, ó. Ó, a gente vai falar que a Ferrari é muito mais chique do que, sei lá, do que meu carro. Então fala assim, a Ferrari is nicer than my car. Aí a gente vai falar assim que o São Paulo é maior que Belo Horizonte. São Paulo is bigger than Belo Horizonte. Logo, Belo Horizonte é menor que São Paulo. So, Belo Horizonte is smaller than São Paulo. Okay, well, the Ferrari is nicer than my car, but my car is cooler than a Ferrari. Meu carro é muito mais legal, porque ele é o meu, é o que eu tenho, ele é muito mais legal para mim. Eu nem tenho uma Ferrari. Alright, we're gonna go for cheaper. E também comparando, né, o meu carro. Então, lógico que o meu carro é muito mais barato do que uma Ferrari, né? Então eu vou falar, my car is cheaper than a Ferrari. Ok, crazy. Quem que é mais louco? Você ou o cara que vem aqui e não deu o like? Só se for doido, né? Pra não chegar aqui, vai dar o like, vai um vídeo desse aqui, comparativo, tudo. Já deixa seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aqui para as notificações chegar e vão chegar lá. Então eu vou falar assim, ó. Esse cara que não veio aqui, ele é mais doido que a gente que tá aqui assistindo esse vídeo fantástico, né? Então olha só aqui. That person is crazier than us. That person is crazier than us because we are crazy. I know we're crazy, but they are crazier, right? Okay, what about funny? Tem um cara aqui no Brasil que eu acho ele muito engraçado, que é o Whindersson Nunes. Mas pra mim, o cara mais engraçado da comédia aí é o Tiririca. Tiririca, for me, is funnier than Whindersson Nunes. Whindersson Nunes is funnier than me, but Tiririca is funnier than Whindersson Nunes. Okay? Alright, cool. So we're moving on to the other side. Esse aqui, ó. Já que a gente tá falando de beautiful, eu vou falar que a minha letra é mais bonita do que a minha cara. Aí a gente fala assim, ó. My handwriting is more beautiful than my face. But my face is more interesting than my handwriting. But if you want to go out with me, I am more expensive, baby. Ooh! Oh, I'm sorry. Okay, we're gonna go there. You know why I do these jokes? Because studying grammar is boring. But studying grammar with a boring teacher is even more boring. So you got to be fun. That's what we do. So, of course, English Black Friday is much more fun than those other videos that you watch in your school. Man, I love the school videos, by the way, but this one is much more fun. Come on, let's be real. Alright, então a gente falou dos irregular adjectives, good, bad and far.
Então, olha só, se a gente for colocar a regra de short adjectives, era só colocar um ER aqui no final, né? Então, mas eles são irregulares. Então, irregular vai mudar alguma coisa, e ele muda mesmo. Olha só, o good se transforma em quê? Para a gente fazer o comparativo, ele se transforma em better. Better. Ah, mas tem um aspecto legal, olha só. Ele continua com ER, é uma outra palavra, por isso que ele é irregular. Algumas coisas ele segue de regular, mas outra totalmente diferente. A gente não pode falar gooder ou gooder. A gente fala better. Isso aqui é a mesma coisa, a gente não fala better, a gente fala worse. Aí você fica assim, não, mas aqui não tem o ER, né? Não seguiu dessa vez, é irregular. E aqui a gente tem o far. Far, na verdade, a gente tem duas formas. Você vai ver farther, para mais longe, mais distante. Farther, não confunda com father. Father é pai. Esse aqui é farther. Tem esse R aqui, ó, farther. Ou a gente tem o further, que é o mais comum. Esse aqui a gente vê ele com muito mais frequência, o further, further, further. Só que olha só, o que eu falei? Algumas coisas é de regular. Aqui, ó, o ER é de regular. Ah, mas no worse não tem, porque eles todos são irregulares. Ó, todos eles seguem uma regra diferente. Mas eles todos têm uma mesma regra, que é o then. Que é o then de comparativo, que é o nosso que. Lembra que a palavrinha é mágica, a gente não pode esquecer. Então eu vou falar assim, ó, meu time é bom, mas o seu é melhor. Então eu vou falar assim, ó, my team is good, but your team is better than mine. Is better than mine. Your team is better than mine. Aí eu falo assim, ó, tudo bem, esse jogador, ele é ruim, mas aquele é pior do que esse. Vou fazer, this player is bad, but that player is worse than this one. Simples assim. E a gente pode falar que, comparado assim, ó, vou pegar aqui Belo Horizonte. Belo Horizonte é onde eu estou. Se eu falar assim, o Rio de Janeiro é longe, tudo bem, mas Manaus é muito mais longe do que Belo Horizonte. Rio de Janeiro is far, but Manaus is further away than Rio de Janeiro. Is further than Rio. Ok? Ótimo, então a gente já viu como comparar para superioridade, para uma coisa ser mais que a outra. Aqui a gente vai comparar de igualdade. Igualdade a gente tem duas formas. Ó, a primeira forma é a palavra as com som de Z, porque se você falar as é outra coisa. As. Mais o adjetivo, vou chamar aqui só de ADJ, de adjective, mais o as de novo. As. Acabou. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui embaixo usando a palavra so, mais o adjetivo, mais as. Simples assim. Essa é a estrutura. E o mais legal dessa estrutura é que pode ser usado para short adjectives, long adjectives and irregular adjectives. Hey! Ô, põe as palminhas aí da galera e vai pôr aí pra vocês. Então vamos colocar isso aqui em exemplo. Vou pegar um daqueles adjetivos curtos. O adjetivo curto que eu vou escolher aqui é o cheap. A gente vai colocar isso aqui dentro da estrutura. Então eu vou falar assim, ó, meu carro é tão barato quanto o seu. Essa aqui é a estrutura, né? Não podemos esquecer da estrutura. Aqui ó, a gente tem nosso adjetivo, que o adjetivo está aqui. Então o que vem antes do adjetivo? As ou so. Vou escolher o as aqui. E depois dele vem o as também. Beleza? Então a gente já tem aqui, ó, tão barato quanto. As cheap as. Simples. Meu carro aqui, ó, my car is as cheap as o seu, yours. Fechou, tranquilo. My car is as cheap as yours. My car is as cheap as yours. Repeat. My car is as cheap as yours. Simples assim. E olha só que frase bonita. Olha isso aqui, ó. My t-shirt is as beautiful as my other t-shirt. Simple as that, okay? My t-shirt
is as beautiful as the other one. Fechou. A minha camisa é tão bonita quanto a outra. Tranquilo? E aí eu vou falar assim, ó. Se você for para Sabará, de Belo Horizonte, dá 50 quilômetros. Mas se você for para Contagem, dá 50 quilômetros. Não dá, tá? Dá mais um pouquinho, mas é só o exemplo, só o exemplo. Aí eu vou falar assim, a Contagem é tão longe quanto Sabará. Aí eu vou falar assim, ó. Contagem is as far as Sabará. E acabou. Contagem é tão longe quanto Sabará. E aí a gente tem exemplos de igualdade, quando a gente faz o comparativo de igualdade. Então, ó, meu carro é tão barato quanto o seu, minha camisa é tão bonita quanto a outra e Contagem é tão longe quanto Sabará. Simples assim. Alright? Ah, e uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse as aqui, ó, que é o primeiro, ele pode ser substituído por quem? Pelo so. Então eu posso falar minha frase: My car is so cheap as yours. My t-shirt is so beautiful as the other one. Or Contagem is so far as Sabará. Simple as that. Ó, já fiz uma mudança aqui que você não deve ter nem percebido aqui, ó, a diferença aqui, ó. Agora a gente vai falar de inferioridade, para falar que uma coisa é menos que a outra. Uai, mas você deixou a mesma estrutura aí? Ó que facinho, ó. Para você falar que esse aqui é menos que aquele de lá, é só aqui, ó, quando você tem o is, que é o verbo to be, você coloca esse is na negativa, aqui, ó, isn't. Aí quando você faz isso, fica assim, ó, meu carro não é tão barato quanto o seu. Logo, o seu carro é mais barato que o meu. Aí a gente pode brincar de comparativo aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó. My car isn't as cheap as yours. Logo, your car is more expensive than mine. Olha que doido. My t-shirt is not as beautiful as the other one. That is, the other shirt or the other t-shirt is more beautiful than this one. Or you can say, Contagem is not as far as Sabará, which means that Sabará is further than Contagem compared to Belo Horizonte. Clear? Simples assim. Ah, e lembra que eu falei que tinha o bônus para você? O bônus é o outro de inferioridade que a gente usa, que é a palavrinha less. Já ouviu falar? É quando você fala que uma coisa é menos que a outra. Sabe assim, eu vou falar assim, ela não é tão bonita quanto a outra. Ou falar assim, esse carro não é tão caro quanto o outro. Aí eu falo assim, não, esse carro é caro, mas ele é menos caro do que o outro. Então eu vou falar assim, vou comparar Lamborghini e Ferrari. Aí eu falo assim, ok, Lamborghini is very expensive and a Ferrari is very expensive too. But the Lamborghini is less expensive than the Ferrari. Então, olha, Lamborghini, vou pôr aqui, ó, the Lambo is less expensive. Qual que é a nossa palavra mágica de comparativo? Than. Eu vou colocar ela aqui no meio, aqui, ó, brilhando para você, ó. Lambo is less expensive than Ferrari. Simple as that. Lambo is less expensive than Ferrari. Só que expensive é um adjetivo longo. Será que dá para fazer isso com um adjetivo curto? Yes. Um short adjective que é o nice. Nice é chique. Se a gente está falando de carro, ó, Ferrari. Ferrari é chique? É chique demais. Mas um Rolls Royce é muito mais chique. Então eu vou falar que a Ferrari é menos chique que um Rolls Royce. Como é que ficou? Ferrari is... Qual que é a palavrinha que tá faltando aqui, ó? Vou empurrar o nice para lá, ó, e vou pôr aqui, ó. Less nice than
que é o nosso comparativo. A palavra mágica, não pode esquecer. Ferrari is less nice than Rolls-Royce. Fechou. Isso aí. Olha que lindo. A gente usou a palavra less para um comparativo de inferioridade. Alright, so now you already know how to make different comparisons. You can compare to say that something is more, to something is bigger and smaller and all that. And also you, don't forget, you can use as, adjective as, or so, adjective as, and you can use the inferiority when you say less or not as, adjective as. I hope you enjoyed this video. Thank you very much for watching. Don't forget, like, subscribe, hit the bell button, and I'll see you on Instagram at EBF Academy. That's your boy Dog.